Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. De audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Boa tarde, torcedor. Acabou há pouco no Pereirão, vitória do Bataguaçu para cima do Iviema por 2-1 no campo de jogo. Jean Nascimento. Jean, saída dos jogadores por aí, tá tranquila? Jean. Opa, Jean caiu. Douradão, pois não. Douradão. Coruvaense acaba de mexer 2 vezes. Saiu Robinho para a entrada de Pepeto, camisa 17. E saiu também Araújo para a entrada de Rainan, 16. 1-1 no placar. Enquanto o Jean não volta... Sérgio Ropelli. Sérgio Ropelli, saída tranquila dos jogadores? Saída tranquila do time do Iviema. Saída tranquila do time do Iviema. A cobrança entre os jogadores, né? Bulgarim chegou ali pro Alisson, na última bola que teve a oportunidade ali da bola parada, se cumprimentaram ali, mas eu acredito que dentro da expectativa do Iviema, Thiago, acho que foi até aceitável, né? O questionamento vai ser a polêmica do pênalti. Jean Nascimento, situação de momento aí no gramado. Thiago, os jogadores ainda não saíram de campo. Os jogadores do Iviema foram cumprimentar a torcida que está presente no estádio. E a comissão técnica do Bataguaçu ali também está conversando dentro do gramado. Estou esperando sair que eu vou chamar alguns para conversar com a gente. O Diego Souza está cumprimentando a arbitragem aqui. Aparentemente, agora acalmou o técnico do Bataguaçu. Muito bem. Gilmar Matos, boa tarde. Vitória merecida do Bataguaçu? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Sérgio, Jean e Roberto Xavier. Olha, vitória competente do Bataguaçu. E, mais uma vez, né? De repente pode ter ficado na conta da arbitragem aí um possível empate nessa partida. Pois é. O jogo estava 1-0 para o Bataguaçu. Thiago. Pois não, chamou, falou. Tô com o Douglas aqui, técnico do Iviema. Douglas, muito assunto pra gente comentar sobre o jogo de hoje. Inicialmente, que eu queria que você comentasse sua avaliação dessa partida, saem derrotados, mas ainda vivos no confronto. E me fala um pouco sobre as alterações que foram feitas no time, tanto as iniciais, tendo em vista a saída do Eliezer do time, a saída do Neto, que chegou a aquecer, mas acabou ficando fora. E durante o jogo também, a saída, entrada e saída do Caio, como que foi a sua avaliação para acabar? O Jean acabou caindo já. O retorno do sinal do Jean diretamente do Pereirão. Coisa da internet, galera. Douradão. Pois não. 31 minutos, escanteio para o DAC. Igor Vilela na cobrança. Mandou para a boca do gol, subiu a zaga e cortou de qualquer maneira. Placar de 1-1. Já o sinal do Jean restabelecido. Certo, né? Pois não. Depois foi a entrada do Caio. A gente tentou o Caio, que ele vem no ritmo melhor. O Matheus vem de um tempo parado, tá voltando de lesão. Mas não se encaixou. E eu tô num jogo eliminatório que a gente não tem tempo, né? Então, no intervalo, acabou entrando o Matheus. Eu voltei o Bulgarim na posição que ele iniciou. Acho que nós corrigimos ali. E depois a gente tá levando, a gente vem levando gols de erros nossos, né? Claro que a responsabilidade é minha, eu que assumo, mas são gols, não é nem com o adversário, sem tirar mérito de ninguém, mas gols que a gente leva de vacilo nosso, né? E isso que a gente tem chamado a atenção, tem trabalhado, talvez a parte mental nós temos que estar mais concentrado, mais ligado, para não acontecer isso. Eu acredito que nós tivemos as melhores oportunidades do jogo, nós iniciamos o jogo dominando o jogo, do jeito que a gente queria, aí levamos um gol de bola parada, que a gente treina pra caramba, isso aí treina muito, e acabamos levando um gol. A equipe sentiu um pouco,
No segundo tempo, acho que com as alterações a equipe cresceu. Nós fizemos um gol, poderia ter empatado, queríamos para isso. Um pênalti, na minha opinião, na minha visão daqui foi claríssimo. Pelo menos na minha visão, talvez a imagem, não sei se vocês têm a imagem, foi pênalti ou não? Então, a nossa equipe chegou à conclusão que foi. Aí, eu daqui, na hora, eu a conclusão que emendando. Você acha que o resultado da partida passa também pela arbitragem? Claro, um pênalti. Se a gente faz o pênalti, muda, né? Sim. É um lance que agora, sempre o Altair eu não entendo. Ele não erra um a favor do Iviema, ele só erra contra. É estranho isso aí. Olha que eu não sou, vocês sabem disso, de reclamar de arbitragem, mas, poxa, tem situação que é difícil. E ele, mais uma vez, errou contra nós. Certo. Apesar de todos esses fatores, tomaram 2-0, conseguiram pressionar no fim do jogo, buscaram o resultado. Qual que é o cenário que você vê agora do Iviema para esse jogo de volta? Tendo 3 dias novamente calendário apertado, o Iviema acaba que pode comemorar, entre aspas, esse resultado por conta do cenário que vinha se desenhando, um 2-0 contra, que termina num 2-1? Não, comemorar a derrota, acho que o Iviema não pode comemorar jamais, mas está em aberto, a decisão está em aberto, a decisão vai ser em Iviema, claro que eles têm chance com nós também, eu acho que está em aberto, tá? Tudo pode acontecer. Certo, agradeço, obrigado Douglas, deixar o pessoal conversar. Thiago, já volto com mais personagens. Jean, por gentileza, se você tiver alguém do Iviema, e também quando você for perguntar ao Diego Souza, pergunta quando é que eles foram informados da alteração da tabela, por favor, tá? Da alteração da tabela para agora, né? Em relação a ser o final de semana. Não. Vai tá marcado pro meio de semana, né? Era no fim de semana. Não, é que você tinha falado que tinha voltado novamente, então não tá confirmada a volta novamente, né? Não, o Sérgio que falou. O Sérgio falou que pode voltar pro fim de semana, não foi ou não? Muito bem. Já mais personagens do campo de jogo. Douglas tá bravo com a arbitragem aí, com o Altair, ô Gilmar. Tem razão. É um pênalti que poderia ter dado empate para a equipe dele. Ia ser gol? Não sei. Não tem bola de cristal para saber se o pênalti entraria ou não. Agora as chances eram grandes. Né? E aí passa pelo erro da arbitragem, né? Pênalti claro. E não é a equipe da Rádio Futebol na Canela que achou. Somos todos nós. Né? Ele também, a comissão técnica dele também. Né? E todo mundo que viu o jogo, são consciência, vai ver que foi pênalti. Agora, eu não entendo os critérios, cara. Teve um lance que foi pênalti, ele deu simulação e deu cartão amarelo. Teve um lance que houve uma simulação também de pênalti e ele não deu o cartão amarelo, né, cara? Que critério que ele usa? Muito bem. É o apito final. Situação de momento no Douradão. Me conta, Roberto. Aqui tivemos substituição no DAC, entrou o 17 Jefinho, saída do Gianluca. O DAC teve 3 escanteios consecutivos com o Igor Vilela, todos desperdiçados. Depois o Corumbaense teve um bom ataque aqui, e aí o camarada ali, o atacante do Corumbaense, deixa eu ver aqui quem foi que perdeu esse gol na cara do gol, meu caro. Não pode acontecer isso, o Charles. Ele subiu ali para cabecear com o gol aberto e acabou desperdiçando. Jogo igual, 1-1 no placar neste segundo tempo. Agora a parada para hidratação, viu? Muito bem. Jean Nascimento, situação de momento, gramado do Pereirão. Thiago, o Diego Souza, ele tá conversando ali com alguns membros da comissão técnica, o pessoal aqui da diretoria, dentro do gramado. Eu tô esperando ele sair. Os jogadores já se retiraram dos 2 times, já estão nos vestiários. Alguns do Bataguaçu estão aqui no banco. Mas o pessoal já entrou, em grande maioria, no vestiário. Só estou aguardando o Diego aqui para a gente poder bater um papo com ele. Combinado. Sérgio, o Douglas tá bravo, hein, Sérgio? Thiago, o Douglas tá bravo, mas assim, o time dele precisa jogar mais também, né? Hoje, surpreendentemente, jogou no segundo tempo, coisa que o Iviema cai muito de produção no segundo tempo, mas não pode colocar só a culpa na arbitragem também. Melhorou muito com a entrada de alguns jogadores.
O Alisson tem que estar mais comprometido, né? Várias bolas paradas ali, nenhuma boa, aproveitável para tentar o gol de empate. O Tiuí entrou muito bem na partida. O Vitão entrou muito bem na partida, então funcionou essas mudanças. Mas ele, né, ele acabou... quando ele deveria ter feito a mudança correta quando saiu machucado o Paulo Celso, ele não fez. Ele poderia ter consertado o time ali, né? E 2 falhas, né? 3 gols de falha, né, Thiago? De analisar o primeiro gol, falha cruel, depois de um jogo morno no primeiro tempo, de bola parada no escanteio pelo Samuel, que a zaga deixa essa bola passar toda a intermediária. A marcação do Michel errada na frente do camisa 11 do Luizão, que cabeceia e acaba fazendo o primeiro gol. O segundo gol sai no início do primeiro tempo, jogando um balde de água fria no Enviema. Uma falha do goleiro Igor, né? Acabou falhando e o Tioco fez o 9º gol dele no campeonato. Aí de lá para cá só deu Enviema. Praticamente 40 minutos aí de jogo, só deu Enviema no ataque. As modificações do Diego Souza não surtiu resultado, mas só que o Enviema não conseguiu chegar diminuir com o gol do Tiuí, depois de uma bola perdida pelo Antônio. O Endel, que vem jogando bem na metade do campeonato para cá, jogou bem pela Copa do Brasil, faz assistência, depois se machuca. Então é muito importante aí, acho que vai ser muito importante o que o Douglas Ricardo vai colocar para o próximo jogo, viu? Porque tem muitos jogadores que entrou aí que merecem ser titular desse time. Muito bem. Jean Mexeu o Nascimento. DAC. Opa, pois não, Roberto. Aqui no Douradão, o DAC mexeu, saiu a camisa número 22, Alessandro, e entrou o Parisotto com a número 6. O jogo continua igual, os jogadores agora, nesse momento, demonstram muito cansaço, os times do Corumbaense bastante exaustos, dado também o calor, se bem que o Corumbá é bem mais calor que aqui em Dourados. O fato é que já é o 3º jogador que cai. Agora há pouco o Alessandro foi substituído pelo Parisotto, porque também passou mal, né? Teve uma disposição ali, acabou saindo, deixando o campo. Uma tarde de muito calor aqui em Dourados. Jean, situação de momento, gramado do Pereirão. Já, pois não, Jean? Já o Jean com a gente. Só passando que começou as finais dos estaduais, né, Sérgio? Por favor, o raio-x do domingo que vai ter campeões pelo Brasil. Corretamente, Thiago. Jogos já iniciados, Fluminense e Flamengo no Maracanã, 15 minutos do primeiro tempo, 0-0. Cruzeiro e Atlético Mineiro também, Mineirão 0-0. Internacional e Grêmio jogam no Beira-Rio. O primeiro jogo foi 3-0 para o Grêmio, no campo do Grêmio, e o Inter tem essa missão difícil para virar o placar, para tentar 3 gols, leva para os pênaltis ou mais para poder ser campeão. Ontem o Bahia foi campeão, de virada 2-1 no Vitória. Lá em Goiânia, o primeiro jogo da final foi ontem. Goiás venceu o Atlético Goianiense jogando fora de casa 2-0. E Fortaleza teve Ceará e Fortaleza 1-1 primeiro jogo. Às 20h30, horário de Brasília, tem o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Novo Horizontino e Palmeiras se enfrentam. O primeiro jogo, no meio de semana, o Palmeiras venceu 1-0. E lá na Ilha do Retiro, semana passada, teve Sport Náutico, 3-3, e hoje se enfrentam aí no Aflitos para decidir quem vai ser o campeão pernambucano, Thiago. Muito bem. E o Internacional acaba de perder um gol inacreditável com o Carboneiro. Goleirão do Grêmio salva o Everton, que seria o primeiro do Inter. 13 do primeiro tempo no Beira-Rio. Pois não, fala quem chamou. Aqui no Douradão, substituições no DAC. Entrou o 15 Buiú, saiu o Léo Júnior, camisa número 2. Entrou também o Lucão e saiu o Fel, camisa número 3. O jogo continuou naquela base agora, o Thiago e amigos. Me parece que as duas equipes já estão satisfeitas com esse 1-1, o que é muito perigoso para o DAC, porque tem que fazer o resultado no seu campo, porque lá em Corumbá as coisas vão ser mais difíceis. O Internacional acaba de perder uma segunda chance seguida. Toque de cabeça, Gabriel Mercado chega atrasado, segue 0-0. Jean Nascimento, fala comigo. Fala, Thiago. Situação de momento.
Manda um abraço aí. Tô aqui com o Lucas. O Diego, ele ficou conversando um pouquinho ali no meio campo. Na hora que ele veio pro nosso lado, falou que ia rezar. Vai fechar a oração ali e tá no vestiário. Tô com o Lucas. Quer falar com o Lucas? Claro, sempre um prazer falar com o Lucas Nepomuceno. Lucas, tá me ouvindo? Boa noite. Tô ouvindo, boa tarde ainda, né? Sei Boa lá, tarde. que horas são? Aqui ainda tem sol, é 5h18? Mas aqui é horário paulista. É horário paulista, mas estamos no Mato Grosso do Sul, horário oficial do nosso governador. Lucas, foi pênalti ou não foi pênalti no Wendel? Cara, eu tava mais perto que o Jean, mas eu não consigo ter a certeza. Tentei olhar nas imagens, mas ainda assim a gente não... É inconclusivo. Tem gente que tava do lado de lá, mas é claro, o pessoal do staff do Iviema tá falando que foi pênalti claro, não sei o quê. Eu tenho mais a impressão que sim. Pra mim não faz sentido o Wendel desistir daquela jogada. Então eu tenho a impressão que sim, o pênalti, mas não consigo dar a certeza por conta das imagens. O Douglas Ricardo ficou full pistola, né, Lucas? Ficou muito pistola o tempo todo. O tempo todo. Muito bem. O senhor que reclamou do Altair, ele também dá motivo, né, Lucas? Ah, mas aí eu vou falar o quê, né? O Diego tava voltando aqui pra falar com o Jean. Vamos ouvir então. Aí daqui a pouco a gente continua. Combinado. Que eu vou voltar pra TV também. Combinado. Tá aí o Lucas já. Pois não, Jean. Opa, Essa não demora 40 minutos. Vamos lá. manda bala. Thiago, tô aqui com o Diego Souza, técnico do Bataguaçu. Diego, inicialmente queria uma avaliação do jogo, o que você esperava do time do Iviema, se confirmou a projeção sua e da sua comissão técnica em relação ao cenário atual para um jogo de ida no mata-mata? Exatamente, né? Eu estudei bastante a equipe do Iviema, estudei e joguei contra, né? Nós fomos agora, uma vez Iviema e perdemos, né? Então o Iviema é uma equipe que gosta muito de jogar o que é uma bola direta para os seus, né? Tanto para o Wendel como para o Toninho ali, que são rápidos. Né, a gente sabia dessa dificuldade, né? Como eu falei, os dois eram muito rápidos. Era um jogo que a gente ia ficar com a bola no pé e se a gente errasse, a transição do Iviema ia, né? O que fez diferencial ali contra o Volta Redonda, né? Os dois jogos da Copa do Brasil, até contra o próprio Pantanal, que foi esses jogos aí que nós estudamos, né? E a gente sabia essa dificuldade do time reativo que o Iviema é muito forte nisso aí. Então nós soubemos, assim, em certa parte do jogo, nós soubemos controlar isso, né? Matar a jogada, né? Não deixar eles progredir com a bola, né? E o final do jogo ali foi, né? Infelizmente ali quatro atletas não sentiram cãibra, né? Mudou um pouco o clima, né? A gente teve que vir um pouco mais para trás. Não é característica nossa, né? De vir muito para trás. Eu gosto de mais agressividade, né? Eles conseguiram fazer aquele gol ali, mas feliz, não satisfeito, né? Porque a gente tem mais 90 minutos lá em Viema. E sabemos da dificuldade que nós vamos enfrentar lá na quarta-feira. Bom, emendando nesse comentário seu de que alguns jogadores sentiram cãibra, muito foi comentado em relação à parte física, mas todo mundo colocava o Iviema como um eventual prejudicado por conta dessa diferença de dias aí em relação ao último jogo, e o seu time teve a semana toda cheia. A que você atribui essa questão física, principalmente pelo seu time ter sentido mais, aparentemente, do que o Iviema? Olha, eu tenho certeza que é um jogo de quartas de finais, né? O mental leva muito, eu considero muito mais o mental do que algum tipo de lesão, né? Foi uma semana especial. Eu acho que nós passamos de fase, né? Quartas de finais, né? Claro que o Iviema teve ali o jogo na quarta-feira, mas é o mental ali, né? O que eu falei pro meu grupo, nós temos que equilibrar mentalmente. Vai ser um jogo muito difícil, como foi difícil, né? Abrimos 2-0, né? Com a graça de Deus a gente conseguiu sustentar essa vitória, isso não traz confiança. Mas eu não levo muito em consideração porque o Iviema jogou na quarta-feira e jogou agora. Eu acho que quando o atleta entra aqui, ele tem que dar o melhor, né? E outra, nós temos, tanto eu como o treinador do Iviema, tem cinco alterações, né? Infelizmente hoje eu coloquei um e esse mesmo um sentiu, né? Então foi algumas coisas assim que aconteceu, que eu vou ver pelo lado mais do mental, do emocional. Certo, ó. O seu time, o time do Iviema, teve algumas alterações de sistema defensivo. Perdeu o goleiro no pré-jogo, chegou a mudar um zagueiro, depois teve que trocar novamente, e nos pareceu que o seu time conseguiu aproveitar essas mudanças defensivas. Sim. Mas no fim das contas, seu time ainda acabou sofrendo um gol no fim do jogo. Você acha que o resultado ele foi pior do que poderia ser, assim, pensando em todo esse cenário, e acaba que esse gol sofrido
é uma punição por conta dessas mudanças que o Iviema fez e o seu time não conseguiu, acabou segurando o 2-0? É que nem eu falei, né? Eu não gosto que meu time venha para trás, né? Infelizmente eu fui obrigado a colocar meu time para trás hoje, né? Acho que quem me conhece, quem sabe do que eu faço aqui na equipe de Bataguaçu, é muito difícil eu deixar o time para trás, né? E hoje aconteceu, como eu falei, foi automático, né? Os atletas foram sentindo câimbra, eu tive que fazer alterações que não estava no meu planejamento, né? De trocar um pelo outro, né? Mas eu planejava outras coisas. Não sei se foi uma punição ali no final do gol, né? Não consigo te dizer isso. O que eu levo em consideração é que quando a gente planejou, o que nós combinamos de fazer foi feito, deu certo, né? Nós abrimos 2-0 e com o jogo controlado, né? Infelizmente, que nem eu falei de novo, né? Não é colocando desculpa, mas é fato. Nosso time sentiu 2-3 ali com câimbra, o que entrou também sentiu câimbra, né? O Daniel também estava com a mão ali no posterior. E agora esses 3 dias aí, né? Tem amanhã, segunda e terça, quarta-feira já é o jogo à noite. Vamos ter que recuperar bem ali, né? Eu procuro recuperar mais o mental e emocional. Não tem como treinar. E quarta-feira lá fazer um jogo equilibrado contra o IVM. Certo. Só para fechar, você comentou que tem mais 2 dias aí de descanso até o próximo jogo. Sim. Quando que vocês foram avisados, tendo em vista que a tabela acabou sendo alterada aí? Ontem à noite. Ontem à noite? Ontem o meu diretor me avisou exatamente 10h35. E o quanto interfere na logística, planejamento de vocês essa mudança? Assim, a gente levou sorte, porque IVM é perto, né? Não é uma viagem tão longa. Então, né? Se fosse Corumbá, imagina. Então IVM aqui, 2 horinhas, 2 horas e meia de ônibus. Então, vai dar para fazer a nossa programação de treinar na terça de manhã, almoçar e estar na cidade de Viema, e o jogo, querendo ou não é 4 horas da tarde na quarta, né? Então você tem um pouco mais aí de 2 dias aí para recuperar, porque o jogo é 7h30 da noite. Certo. Parabéns pela vitória, obrigado. Vou liberar o Diego aqui para falar com o Lucas no lance, tá, Thiago? Muito bem. Gilmar, eu discordo de quase tudo que o Diego falou. Porque o planejamento de fazer 2 gols, ele combinou com a zaga do Iviema que falhou, com o goleiro que falhou. Aí ele pôs o time para trás? Não, para mim o Iviema que empurrou o Bataguaçu para trás, porque o Bataguaçu morreu. E aí ele atribuía ao mental cãibra. Desculpa, Gilmar. Alô, Thiago, você discorda de quase tudo ou você discorda de tudo? Eu discordo de tudo. Desculpa. Discordo de tudo. Primeiro que ninguém colocou o time dele para trás, ele foi empurrado pelo Iviema. Segundo, que não dá para combinar. Não, vou fazer 2 gols em você, tá? Beleza? Não, cara. Não. E outra coisa, eu gosto de jogar com o time para frente. Quando que ele jogou para frente? Em nenhum momento. O primeiro tempo, o Iviema foi mais time. Tomou gol de bolas paradas. Vamos lá. Vamos recapitular aqui. Primeiro gol. Um escanteio. Falha da zaga, falha do goleiro, falha do lateral de ter dado o escanteio. Pronto. Falha coletiva da equipe do Iviema. Segundo gol, uma falha bizonha do goleiro do Iviema. Onde é que está a criação do time dele? Onde é que está esse time que ele gosta de jogar para frente, para pôr o jogo? O mental. Ué, o mental quer dizer que só o time dele tem problema, ataca o mental numa semifinal? O time dos outros não pode atacar? O time dos caras veio de uma partida difícil que teve que correr e muito, né? Ele não, ficou em casa treinando. Peraí, não dá, Thiago. Desculpa, eu posso estar errado. O comentarista não acerta todas, né? Eu não sou aquele cara que o dono da verdade, mas peraí, tem coisas que não dá, né? Peraí, vai quem enganar quem? Thiago, saiu o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique do Corumbaense acabou machucando o joelho esquerdo e foi substituído pelo Fábio, camisa número 9. Detalhe, o Bruno Henrique ainda está sendo atendido ali à beira do banco de reserva do Corumbaense. O pessoal do SAMU está por aqui. Talvez ele terá que ser transportado ao hospital. Imobilizar o joelho esquerdo dele, o negócio é sério, Thiago. Bruno Henrique é do Corumbaense, né? Justamente, é do Corumbaense. Sérgio, muita groselha do Diego Souza, hein? Ô, Thiago, você falar que o jogo estava controlado até fazer o segundo gol realmente é tranquilo você falar. Estava controlado porque o Bataguaçu jogou melhor no primeiro tempo, foi melhorzinho, encontrou o gol e saiu com a vantagem. Inicia o segundo tempo, uma falha do goleiro, faz o segundo gol.
Então, assim, para ele estava controlado até aí pelo motivo da deficiência do seu adversário. Agora, as câimbras acontecem porque o Enviema passou a jogar bola. Jogou melhor do que o time dele no segundo tempo. E isso fez com que os jogadores deles corressem muito mais. Mas se você falar em cãibra para um time que treinou a semana toda, em vista do Enviema, que teve jogo no meio de semana, e um jogo muito competitivo, então tem uma incoerência aí, tá? E ele viu que a questão do resultado, o time dele, depois daquilo que ele fala que está controlado, não fez mais nada. Não conseguiu segurar o jogo, só deu Enviema. O Enviema acaba chegando a diminuir o gol do Tiuí numa falha da zaga do Antônio, que ele coloca, que é um jogador que é titular, e depois entra no jogo e acaba falhando ali. E o Enviema poderia sair com um resultado bem melhor. E se a gente analisar que realmente foi pênalti, e se a gente analisar um 2-2 que seria se esse pênalti é convertido, o Enviema teria jogado melhor do que o seu adversário jogando fora de casa. Muito bem. Ô Jean, situação de momento, tem mais alguém aí? Manu tá por aí, Alex Cruz, como é que tá? Thiago, nesse momento o pessoal tá todo no vestiário ainda. Alguns jogadores, reservas do Bataguaçu, estão aqui, rodando por aqui, mas a maioria está no vestiário ali. O pessoal do Enviema está se arrumando já para ir embora, mas aqui no nosso entorno não tem mais ninguém nesse momento. Perfeito, Jean. Se porventura apareceu o Manu, o Alex Cruz, fica à vontade para nos interromper, porque foi vazado um documento da federação já se defendendo, buscando um parecer jurídico para aquilo que ela nem foi acusada ainda. Nunca vi um negócio desse, ô Gilmar Matos. E eu tenho interesse de saber dos dois gerentes de futebol se eles foram procurados, né? Ou se foi realmente uma decisão da federação, Gilmar. Esse documento que foi vazado, me parece claro que foi uma decisão unilateral e monocrática da Federação de Futebol, Gilmar Matos. É um absurdo que vem acontecendo no nosso futebol. O Diego acabou de confirmar que foi informado ontem, 10h30 da noite, que o jogo é quarta-feira, cara. Bicho, onde nós vamos parar, Gilmar? Exatamente, você falou tudo. Agora, eu nunca vi. Você já viu isso, Gilmar? Pediu... Não, você já viu isso? Um documento, 21 páginas, 21 páginas, tem um parecer que a federação buscou de uma advogada para se fundamentar na mudança que fez. Ou seja, a federação nem foi acusada e já tem um parecer para se defender. É como o cara cometeu, pegar uma defesa antes de cometer o crime. Já tinha visto isso, Gilmar? Não tinha visto, exatamente. Eu ia ver com o Sérgio, né, para ver se ele não faz uma defesa minha de alguma bobeira que eu vou fazer daqui para frente, né, cara? Será que tem jeito, Sérgio, você fazer já deixar feita uma defesa minha aí, né? Vai que acontece de ter alguma coisa daqui para frente, você já vai deixar a defesa minha pronta. Cara, não existe isso, cara. Isso é brincadeira, né, cara? São coisas que a gente não pode admitir num futebol que a gente fala que é profissional, né? Eu não, você fala. O Thiago fala. Opa. Pois não, Jean. Eu tô com o Choco aqui, o atacante do Bataguaçu, autor do segundo gol da equipe. Vou destacar aqui um fato que aconteceu após o jogo. Ele deu a volta aqui de ponta a ponta do gramado de joelhos. Então eu questionei ele agora o porquê dessa volta que ele deu, né? Ele vai contar pra gente aqui e parabenizar pela vitória e falar um pouco sobre o jogo de hoje. Boa noite a todos. Essa promessa aí que eu paguei antes de sair de casa, quando eu vim pra cá, falei que se eu chegasse a 9 gols, eu ia atravessar o campo de joelhos. E, graças a Deus, hoje eu consegui chegar aos 9 gols e paguei a promessa, né? E sobre o jogo, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. A equipe deles são muito qualificada, mas graças a Deus a gente conseguiu hoje aí sair com a vitória, a gente conseguiu fazer os gols ali e a gente conseguiu fazer o que o Diego tinha pedido, né? E graças a Deus a gente saiu com a vitória aí. Certo. O time do Iviema mexeu bastante ali no sistema defensivo, né? De que forma que você tentou tirar proveito dessas alterações que o time teve, principalmente durante o jogo, né? Houve mudanças táticas de zagueiro virando volante virando zagueiro ali. Como que você conseguiu aproveitar essas brechas aí para fazer o seu gol e ajudar o Bataguaçu? Eu procurei aparecer nos espaços, né? Eu vi ali que eles estavam trocando muito, né? Volante, zagueiro,
E eu procurei mais ocupar os espaços e graças a Deus ali no segundo tempo ali eu consegui fazer o gol, tava na hora certa ali no lugar certo e consegui fazer o gol. Certo, agora 3 dias até o jogo de volta, dá tempo de descansar? Como que é o mental agora para um jogo de volta, que a gente estava lembrando na transmissão, que é a primeira vez que o Bataguaçu chega nessa situação, no mata-mata e agora ainda mais em vantagem. Como que é a cabeça para esses 3 dias aí até o jogo de volta? A gente tem que estar com a cabeça muito tranquila, né? A gente tem 3 dias aí, 2 dias para descansar, né? E trabalhar, ver o que o Diego tem para falar pra gente aí, trabalhar. E se Deus quiser, a gente chegar lá, conseguir sair com a vitória e com a classificação. Valeu, Choco. Artilheiro do campeonato com 9 gols, Alex Choco do Bataguaçu falou com a gente. Muito bem. Sérgio Ropelli. O futebol nosso, quando a gente acha que não tem como piorar, surge sempre um fato novo às escondidas, né, Sérgio? Realmente, Thiago, eu acho que é fundamento primordial aí no início do campeonato. Tudo já está documentado, tudo já está... Como que o campeonato vai acontecer, né? Você ficar mudando muito... primeiro que é desagradável, mexe com a logística, mexe com tudo, né? Essas mudanças aí não é assim que funciona. Mas, infelizmente, o nosso campeonato não é de hoje, né, Thiago? A gente teve aquele problema dos cartões no estadual passado. E eu acho que... Doradão. Pois não. Doradão, mais 5 minutos. E tivemos uma substituição no time do Corumbaense. Saiu o 10 Charles para a entrada do 18 Donato. O jogo vai se encaminhando para 1-1 aqui no Fred São Paulo. Pode completar, Sérgio. Eu acredito que eu acho que tem que aprender com esses erros, né, Thiago? Não pode ser cometido todo o campeonato ter esses erros. É erro de regulamento, é erro de tabela, é mudando, é clubes entrando no STJD, é clubes entrando, a gente não sabe se vai anular a partida, se vai voltar, se o time que foi desclassificado vai poder jogar, é uma expectativa. E eu fico imaginando como é que fica o torcedor, né? Aí o torcedor fala assim, como que eu vou acompanhar esse futebol? Os caras sentam aí nas mesas redondas e não conseguem resolver, eu acho que detalhes que é claro que estão escritos. Então, assim, é complicado. Eu acho que a gente tem que aprender muito, por isso que a gente está nas últimas colocações na questão de federação, né? Eu acho que tem que fazer uma coisa mais sólida, mais competente, porque senão não vai, Thiago. Passa ano e vai ano, os erros vão aumentando. Quando não é cartão, é regulamento. Quando não é regulamento, é tabela. Quando não é tabela, é logística de jogos. É muita incompetência errar, principalmente na tabela, né? Você colocar 2 jogos para o Maracanã às 18 horas. Aí é brincadeira. Muito bem. Alguém por aí ainda, Jean? Jean. Opa, Jean caiu. Enquanto o Jean se prepara para voltar, nós vamos começar a escolher o pior e o melhor em campo. Começando pelo pior. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Eu vou começar votando. E o meu escolhido hoje vai ser o goleiro Igor do Ivinhema, que para mim falhou nos 2 gols do Ivinhema, dos 2 gols do Bataguaçu, Sérgio Ropelli. Vou com o relator. Realmente o Igor substituiu de última hora ali o Neto, mas foi muito infeliz, tanto no primeiro gol e no segundo, né? Que a bola escapa da mão dele ali e o Choco muito bem posicionado, acaba fazendo o segundo gol e compromete. O Igor aí o pior em campo. Gilmar. Primeiro eu preciso dizer que o senhor é um fanfarrão sem medida. Por quê? Porque o senhor começou votando, você sabia que todo mundo ia nele. Ele mesmo, Igor. Terminou, Roberto? Fim
de jogo no Douradão, o Dark acaba de perder outra chance com o camisa 4, cabeceou sozinho ali e acabou não conseguindo seu intento neste finalzinho de jogo. O árbitro acabou, então, dado por encerrado esse jogo, onde a equipe de Dourados empata em 1-1 com o time de Corumbá. Daqui vai para Corumbá jogar na próxima quarta-feira, precisando vencer o Galo Carijó lá na Cidade Branca, TLF. Daqui a pouco eu vou colocar os personagens do jogo aqui para vocês. Combinado. Já já os dois treinadores e os jogadores. O melhor em campo agora. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Olha, jogo ruim, hein? Achei o jogo ruim. É difícil escolher alguém. Eu vou no Adson, camisa número 8 do Iviema, que pra mim foi o mais regular da partida. Sérgio. Rapaz, como é complicado, né? Ser um jogo muito, a técnica muito baixa. Thiago, eu fiquei dividido aqui entre o Tiuí, que entrou muito bem na partida, faz o gol, deu uma movimentação nesse ataque, mas eu acho que eu vou ficar com o Wendel, hein? O Wendel, ele participa do lance polêmico da partida, aí depois na roubada de bola, ele não é fominha, ele faz assistência pro Tiuí, coloca em condições de bater pro gol. Acho que eu vou ficar com a camisa 11, viu? Gilmar. Ia ficar com o árbitro da partida, mas eu vou votar no Tiuí, cara. O Tiuí, eu vou te falar, cara, ele mudou a cara do jogo. Ele deu uma outra dinâmica à equipe do Iviema, né? Então eu vou ficar com o Tiuí. Muito bem, eu não sei se os companheiros vão poder ficar pra gente ouvir os técnicos do Douradão. Sérgio e Gilmar vão poder continuar? Ô, TLF. Oi. Se você me permite, vou pegar a palavrinha do Buiú aqui, tá falando com a gente. Prioridade para você. E nós temos a capacidade de fazer, os caras têm a felicidade de fazer também. É mérito dos caras, não vou tirar o nosso mérito, porque nós temos uma grande equipe, grandes profissionais, tanto no gol quanto na zaga ali. E eu tenho certeza que não é falta de capacidade. Às vezes é mais felicidade dos caras do que a falta de capacidade nossa. Buiú, na próxima quarta-feira em Corumbá, né? Ambiente totalmente adverso, aqui tiveram o apoio da torcida e lá em Corumbá são eles que terão esse apoio. E vocês vão ter que passar também por esse outro adversário chamado torcida. Resultado adverso eu não diria que vai ser lá. Pois mesma capacidade que eles vieram aqui na nossa casa e arrancaram um empate. Eu tenho certeza que lá em Corumbá nós podemos conseguir um empate ou até mesmo a vitória e sair com a classificação. Porque eu acredito na nossa equipe, acredito no nosso elenco e, como eu disse anteriormente, nós somos um grupo de guerreiro, um grupo de batalhador, todo mundo trabalha diariamente aqui para buscar o melhor para sua família. Caído, eu nem vi. Eu entreguei só para dar tchau. Boa sorte por lá, Buiú. Grande Buiú, tá aí o TLF, é surdo aí, daqui a pouco eu tenho a palavra aqui dos técnicos, já estarão na zona mista para poder dar entrevista. Combinado, deixa eu só liberar o Jean Nascimento. Jean, grande abraço, bom retorno, viu? Falou, Thiago. Desculpa aí, o microfone estava aberto. Caiu o sinal aqui e eu não tinha percebido. O Lucas está perguntando o que você ouviu. Acho que ele devia estar falando mal de você, hein? Certamente, como sempre, né? Não, eu ouvi, e se não me der uma indenização, eu vou falar. Fala censura, eu vou ouvir depois, eu vou separar depois, Jean. Aí, ó, tá nas mãos do Gilmar aí, vamos ver depois. Mas então, Thiago, o time do Iviema aqui já tá entrando no ônibus ali, o pessoal já tá indo embora, o Bataguaçu também todo se retirou, a torcida já foi embora. É isso, fizemos mais um jogo aqui, 2-1 pro Bataguaçu. Vou liberar aí pro Roberto continuar, pessoal lá em Dourados, e desejar um bom fim de transmissão pra vocês aí, até a próxima, tá? Valeu, bom retorno. Sérgio, abraço, irmão. Eu assumo aqui, TLF, estou lá... Só liberar o Sérgio aqui, o Thiago Lopes de Faria está te mandando um grande abraço, o Zé Augusto, lá de Campo Grande. E olha, vocês conseguiram um resultado importante aqui no Douradão, diante da torcida deles. Lá em Corumbá, com certeza os corumbaenses vão comparecer. É um fator que, de repente, pode ajudar o Corumbá nessa classificação? Primeiramente, boa tarde, Thiago.
prazer falar com vocês. Então, a gente já sabia que o jogo ia ser difícil contra o Dourados. Quando é mata-mata, a chave do atleta ele meio vira automático, né? E ele sabia que empatar que seria importante pra gente, claro, isso ia buscar da vitória. Tínhamos chance, como tínhamos chance também de perder o jogo. Mas é um resultado positivo pra gente e a força da torcida é muito importante pra gente dentro de casa. Lá é onde vamos buscar esse resultado dentro de casa lá. Valeu, Zé, obrigado, vai pro descanso. Tá aí, Tiagão, assume agora que daqui a pouco tem a palavrinha do técnico do Corumbaense. Sérgio, tenho que liberar você, grande abraço, até a próxima, até amanhã no Giro. Abraço, Thiago, abraço, Gilmar, Jean, Roberto, amigos da Rádio Futebol na Canela. Quarta-feira tem a decisão, né? Para quem vai enfrentar aí Operário e Naviraense, que foram os melhores que vão aguardar aí para fazerem as semifinais. Finais em andamento, primeiro tempo aí das finais, as principais finais no Brasil. Lá no Maracanã, Fluminense e Flamengo vai empatando em 0-0, 40 minutos do primeiro tempo. Atlético Mineiro e Cruzeiro lá no Mineirão também 0-0. Internacional e Grêmio também 0-0 lá no Beira-Rio. E tem gol somente lá nos aflitos. O Sport abriu o placar no início do primeiro tempo, faz 1-0 no Náutico. O primeiro jogo foi 3-3. Então, empate, vai para a decisão de pênaltis, mas por enquanto o Sport está levando. Um grande abraço, Roberto chama lá no Douradão, Thiago. Valeu, Serginho. Thiago, aqui agora com o técnico, né, o Lúcio Borges. Lúcio, foi importante esse resultado para o time do Corumbaense, veio uma condição adversa, a torcida compareceu aqui em Dourados. Da mesma forma, vocês também vão ter esse reforço lá em Corumbá. E aí, o que você pediu para os jogadores para poder manter esse resultado e sair daqui com esse importante resultado aqui de Dourados? A gente sempre trabalha para vencer os jogos. Quando não é possível vencer, a gente precisa sustentar um resultado igual, porque isso é obviamente melhor do que perder. É um jogo de mata, um adversário difícil, jogo entre duas equipes tradicionais, sabíamos o quanto o duelo seria duro, difícil, e o foi, né? E agora contamos com a força da nossa torcida, que faz muita diferença, por isso é importante decidir essa fase em casa. Parabéns, bom retorno da Corumbá. Muito obrigado e agradeço. Valeu, esse foi o Lúcio Borges, Thiago. Assume aí que daqui a pouco a gente vai tentar a palavra do técnico Jonathan. Combinado. Na interatividade do rádio, de Bataguaçu para Dourados, o apito final mais completo do rádio. Pois não, Gilmar? Hoje eu ganho a hora extra sozinho, então. Tá tudo certo. Pelo tanto de groselha... Pelo tanto de groselha... Pelo tanto de groselha que você falou na transmissão, o senhor vai ter que pagar, inclusive, ainda. Ô, Gilmar, só pra gente arrematar. Cara, que situação do nosso futebol, né? O Dourados, que é o mais prejudicado por essa situação toda, Gilmar, ônibus, local para hospedar, não vai treinar porque já vai ter que viajar na terça, né, Gilmar? Um absurdo que a federação está fazendo, né? Agora tá na hora do presidente, dos presidentes mostrar que é presidente, né? Acho que agora tá na hora do Marquinhos bater na mesa. Não falou, não, peraí. Não... Me atualiza aí, tem tempo hábil para isso, para mudança? Não é 10 dias? 10 dias. Como é que é, Thiago? 10 dias. Só é no intervalo menor, Gilmar, se depender de outro resultado. Não foi o que aconteceu. A federação divulgou uma tabela e se arrependeu no meio do caminho depois da eliminação do IVM, entendeu? Quando o IVM caiu na Copa do Brasil, eles decidiram mudar a tabela para ganhar uma data lá na frente. Então tá na hora de bater na mesa, né? Tá na hora de bater na mesa. Não. Eu não aceito a mudança da tabela. Gilmar. Pois não. O técnico Jonathan Nunes aqui com a gente. Essa opção, não deram essa possibilidade. E aí a gente acabou tentando corrigir algumas coisas no decorrer da partida, mas nós tivemos que fazer, por exemplo, 4 substituições por questões físicas, né? Então não deu muito para mexer naquilo que a gente imaginava, naquilo que a gente acabou lendo durante o jogo e queria mudar, né? Mas faz parte do futebol, é assim mesmo, é assim que funciona. Agora trabalhar aí, trabalhar no papel, né? Porque o jogo é quarta-feira. O jogo é quarta-feira, a gente já viaja amanhã, não treina, né? E chega lá, faz o reconhecimento do gramado e vai pro jogo na quarta. Dentro disso que você colocou aí de falso 9, da noção de tentar fazer a equipe jogar de uma forma diferente. E aí não funcionou, como você está dizendo sobre isso. Até porque eles acabaram tendo superioridade no setor de meio campo. Não dava para, de repente, com as próprias peças em campo, abrir um pouco, alargar mais o campo, colocar o Luizinho mais aberto de um lado, abrir, de repente, o Jean-Luc do outro, porque eles acabavam afulinando muito quando tinha essa posse de bola.
Ou seja, faltou também essa leitura durante o jogo para tentar desmanchar esse esquema que o Corumbaense montou? Eu acho que a gente falando agora, né, pós-jogo ou aqui do lado de fora é um pouco mais simples, né? Do que você conseguir mexer essas peças, né, durante o jogo, durante a partida, né? A gente até tentou no final do primeiro tempo aqui, você vê que o Jean veio fazer a bola no pé e o Léo fazendo o corredor por dentro, mas acabou não funcionando. A gente criou bastante no final do primeiro tempo, deu volume no jogo, mas faltou o último passe, faltou a última finalização, talvez um pouquinho mais de calma nossa, né, nessas últimas bolas ali, para que a gente conseguisse achar o gol. Ô, Jonathan, primeiramente o Silvio Júnior te parabeniza aí por usar bastante os garotos da cidade, da base aqui, né? E a minha pergunta, Jonathan, vem de novo sobre a defesa. Mais uma vez o Dak toma gol, né? O Dak tomou gol em todos os jogos. Você não acha que de repente está faltando concentração pro time? O que está faltando para o time tomar menos gol e poder... Faz gols, mas toma muitos gols também. Agradecer ao Silvio aí. E, cara, se a gente não tomasse gol, a gente não estava no Sul Mato Grossense, estava na Libertadores, né? Que ia ganhar todos os jogos, né? Mas hoje, por exemplo, o gol que nós tomamos ali foi uma falha coletiva, né? A gente saltou na marcação, perdeu uma dividida, a bola espirrou e achou uma linha quebrada lá atrás, um espaço lá atrás. Então eu acho que é um pouco disso. É parte do futebol, a gente tem trabalhado, essa semana a gente trabalhou bastante questões de troca, questões de cobertura, questões dessa própria linha mesmo, das duas linhas ali, que acaba virando duas linhas de 4, né, quando baixa, né? Mas, infelizmente, o adversário também tem méritos, né? Saiu na cara do gol lá uma vez, duas, a gente saiu também aqui e acabou não fazendo também. Mas eu acho que faz parte do futebol, a gente entende isso, sabe que não é o ideal a gente tomar gol todos os jogos, né? Lógico, óbvio, mas a gente está trabalhando e tentando corrigir do jeito que a gente tem com as peças e especialmente com o tempo, né? E essa mudança brusca na tabela aí acaba prejudicando o Dak, não vai ter tempo para treinar. Como é que vai ser apenas um refis e tentar colocar o time em campo na quarta? Você já tem alguma ideia na cabeça aí a respeito de quarta? Você vai mexer em alguma posição, algum ruim? Não sei, porque nós fizemos 4 substituições hoje por questões físicas, né? Eu não sei como é que os meninos estão, então tem que descer ali agora, ver como é que eles estão, para a gente poder pensar alguma coisa nesse sentido, né? Para ver se o Léo tem condição, se o Fel tem condição, se o Denil tem condição, se o Alessandro tem condição. São quatro titulares da nossa equipe que saíram por questões físicas hoje. Eu ainda não tive tempo de conversar com eles, de ver, de entender a profundidade disso, né? Para a gente montar aí para quarta-feira. Obrigado, Jonathan. Tá aí o técnico do DAC, o Jonathan Nunes, meu caro TLF, falando a respeito dessas dificuldades que o DAC encontrou hoje em 1-1. Estou aqui com o presidente Marcos, né? Mudança de última hora na tabela, Marquinhos, fica difícil, né? Para poder reorganizar a equipe aí, não vai ter tempo de treino, vai ser apenas um refis e colocar a equipe em campo na próxima quarta-feira. O que você tem a, de repente, falar sobre isso? O TLF acabou de falar que o DAC é o principal prejudicado por causa da logística. E a logística ficou bem ruim, né? Porque a gente se apresenta amanhã cedo, hoje o jogo muito rápido, e viaja amanhã ainda, no final do dia, para lá, porque depois das 48 horas pesa demais, né? Se for viajar. Mas nós estamos para guerrear, então vamos para guerra. Tá aí, obrigado, Marco. Tá aí, TLF, Marcão dizendo que são guerreiros e eles vão para a guerra, meu caro TLF. Se ele tiver aí ainda, pergunta quando é que ele foi comunicado essa mudança, o Roberto, e se ele pensa em entrar na justiça para modificar essa situação. Eu vou pôr o ponto, fala direto com ele. Combinado. TLF na linha. Marcos, você me ouve? Pode falar, Thiago. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao apito final. Marcos, quando é que a federação comunicou vocês da mudança e se você pensa em entrar na justiça para manter a tabela original que vocês acertaram? Ela entrou ontem durante o dia, né, Thiago? A CBF entrou em contato com elas, mandando um aviso que tinha que cumprir o calendário. A gente entendeu e os presidentes entraram em comum acordo e acabou aceitando essa manobra. Eu já sabia que o DAC seria prejudicado, né? Eu não sabia o resultado do jogo, mas o estado é em comum. Mas, como todos aceitaram, a gente também aceitou e acabou indo para a guerra. E vamos para a guerra, né? Não tem nada terminado ainda, tem mais 90 minutos. E vamos tentar virar essa partida lá. Beleza, uma pergunta, Thiago? Não, só isso mesmo. Obrigado, viu? Beleza, então já me despeço aqui também, Thiago, agradecendo a você, agradecendo ao Marcão pela voz, e agradecendo também ao Jonathan, o pessoal do Corumbaense, muito bem receptivo com a gente. Você, Thiago, pelo espaço, dá um grande beijo no nosso queridíssimo o João Gabriel, que eu estou aqui substituindo ele com meu coração partido, porque eu gosto muito desse garoto, mas infelizmente ele foi avisado, né, do que ocorreu.
E eu tenho certeza que o João Gabriel, depois desse afastamento que ele tem aí, né, por parte da SEMES, ele vai voltar e ainda vai ter um grande futuro, tá? Então, essa transmissão eu deixo e homenageio não só as mulheres, né, minha esposa, a dona Vanilza, a Tayane Tamires, mas também a esse grande garoto que eu realmente tenho grande apreço, como se fosse meu filho, o João Gabriel. Muito bem, esse foi Roberto Xavier, o Gilmar. Cara, é profundamente lamentável, porque os presidentes são parceiros no fracasso. Há muito tempo eu falo isso. Se o Cesário é criminoso, for condenado, os presidentes são coniventes, porque eles aprovavam as contas, elegiam o Cesário sempre. Agora é o mesmo caminho. O Petralas faz, desfaz, ninguém faz nada, Gilmar. Olha, Thiago, para mim, as duas entrevistas, olha, eu só me faz crer que nós estamos realmente no rabo da canoa. Eu vou falar primeiro do técnico Jonathan, e eu vou falar depois do Marcos. Olha o que disse o técnico Jonas. Não deu tempo de fazer a leitura, né? E foi para fazer a mudança. Aí, meu querido Thiago Lopes de Farias, cai naquilo que você contestou quando esse comentarista disse que o Volta Redonda engoliu o Ivinhema na leitura rápida de jogo. Cara pálida, você tem que ter um auxiliar que tenha conhecimento de jogo. Você tem que ter um auxiliar 2 que vai te orientar, cara. Um fora do campo, outro aqui no campo. Cara, ó, Jonathan, lateral direita sua tá mal. Troca ele. Jonathan, nós temos que dobrar a marcação na lateral direita. Jonathan, nossos zagueiros estão em linha. Jonathan, a nossa primeira linha tá atrasada. Jonathan, a nossa segunda linha não consegue encostar na minha terceira linha. Jonathan, nossos jogadores estão espaçados. Faz essa mudança ou aquela mudança. Não é esperar. Não é esperar, Thiago. É fazer de imediato. O cara vai esperar. Não deu tempo de fazer leitura de jogo para poder fazer esse tipo de mudança, aquele tipo de mudança. Somos amadores. Estamos atrás, muito atrás. Vamos se modernizar. Vamos ter o técnico, mas vamos ter 2 auxiliares que conheçam de futebol, que saibam fazer uma leitura rápida de jogo. Troca aqui, cara, porque vai dar na sua cabeça. Porque se o Douglas Ricardo tivesse alguém no seu banco de reserva e alguém até na arquibancada para fazer a leitura de jogo para ele e passar a troca agora. Tem que ser agora. Talvez ele não tivesse fora da Copa do Brasil hoje, que teve oportunidade ímpar de passar de fase. Desculpa, agora o Marcos, cara, só um pouquinho. Todos os outros, você vai fazer o quê? Só 3 contra 1. Só um pouquinho. Antes da gente falar do Marcos. Porque tem outro ponto que me chama a atenção. O Diego trocou 4 por parte física. O Jonathan também. Tem alguma coisa errada. Os 2 trabalharam a semana toda. O Dourado sequer viajou. O Bataguaçu ainda veio a Campo Grande no sábado, né? Teve um dia a mais, né? Em relação ao Ivinhema, Gilmar. Uma coisa eu aprendi com um dos melhores preparadores físicos que por aqui passaram, o Paulo Miller. Preparação física é parte física, alimentação e descanso. Um desses 3 pilares está errado, tanto no Dourados quanto no Bataguaçu, Gilmar, porque não tem cabimento estourar desse jeito, tendo semana livre para trabalhar. Você falou tudo. Eu não preciso comentar mais nada. É isso mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, lá na Conveniência Esquinão, lá, Michele, Fabrício. Tá lá quem mais, Michele? O Totô tá aí, o Toto? Um abraço para ele. Heriberto Freitas tá aí? Um abraço para ele, né? O Sullivan tá aí? Um abraço pro Sullivan. Né? Então um abraço aí pra galera toda que tá aí no Esquinão aí, ouvindo a gente. O som tá ambiente lá, viu, Thiago? Som ambiente lá no Esquinão. Todo mundo ouvindo a Rádio Futebol na Canela. É um ID, tá? Mas tem um monte de gente ouvindo. Tá? Um abraço a todos vocês. Então é isso aí, Thiago. É amador, né? Nós somos amadores.
nós não temos uma alimentação adequada, não temos um preparo físico adequado e estouramos os nossos jogadores, mesmo quando temos folga. Agora sobre o Marcos. Veja bem você, Gilmar. Veja bem você. O presidente do Dourados falou que o time vai viajar amanhã. Palavras dele, tá? É informação, vai viajar amanhã. Terça-feira tem um julgamento. Eu não acredito, mas não importa o que eu acredito ou não, nem no que você acredita ou não, certo, Gilmar? Só interessa o que for definido terça-feira no julgamento. Vamos supor que o julgamento anule o jogo do Dourados com o Operário e mande jogar novamente Dourados e Operário. Vejam vocês a irresponsabilidade da federação e dos dirigentes, a não ser que a federação acertou tudo, né? A menos que esteja tudo certo, né? Não. Pode ir marcar o jogo quarta-feira, porque é só um julgamento fake. É só um julgamento fake. Nós não vamos mandar jogar de novo. Porque qualquer um responsável, Gilmar, responsável, falaria, a gente não pode ter rodada quarta-feira, porque o Dourados pode estar lá em Corumbá e ter que voltar sem jogar. E ter um gasto que não precisava ter. Ou estou falando alguma bobagem aqui, Gilmar? Exatamente. Você tá correto. E ainda, o que às vezes me deixa indignado é que às vezes tem gente que pensa que a gente é contra o futebol daqui. Cara, nós queremos o melhor para o nosso futebol. A gente aponta os erros, mas a gente aponta o caminho para se acertar. Use, se quiser. Quer melhorar a condição física dos seus jogadores? Melhora a alimentação, melhora os treinamentos físicos. Quer melhorar o campeonato? Melhora essas situações aí, não deixa o cara mandar e desmandar como ele quer, não. Você está entendendo? Então, quer dizer, a gente aponta. Agora, eu entendo, Marcos. Eu entendo. Por quê? É 3 contra 1, cara. É 3 contra 1. Bom, você quer assim, então tá beleza, vai ser assim. Chega lá na frente e a gente sabe qual que é, o que é que vai acontecer. Então, eu entendo, Marcos, ele foi vencido, ele foi voto vencido. Cara, eu vou te falar, tô bem chateado, viu? É um domingo que eu fecho o microfone bem chateado. O nosso objetivo, principalmente em dia de jogo, torcedor, é levar a emoção do futebol para você. Cara, mas é tanto problema que me dá vontade de dizer para você não ir no estádio. Sacanear esses caras. Porque só assim, talvez, se você der as costas, alguma coisa vai mudar. Ou se você fizer a sua parte, denunciar, como a gente traz aqui todos os dias os problemas. É lamentável. O torcedor do Dourados que se preparou para ir sábado para Corumbá, esqueça, torcedor, você vai ter que se virar para ir ou não vai poder Thiago. ir. O torcedor do Bataguaçu que ia para Iviema domingo da mesma forma. É revoltante isso, na minha opinião, Gilmar. Para mim, viu, Gilmar? Para mim. E acho que é um sentimento de toda a Rádio Futebol na Canela que luta pelo certo, é um tapa na cara de quem quer que o futebol melhora, mas não vai melhorar com esses caras, Gilmar. Eu desisto. Olha, Thiago, infelizmente eu vou ter que assinar embaixo o que você disse. Por exemplo, pessoal de Dourados, jogo domingo, bom, sábado vamos para Corumbá, no domingo a gente chega no sábado lá, domingo de manhã vamos na Bolívia, a gente faz umas comprinhas lá, passeia, conhece Corumbá, assiste o jogo, beleza, depois do jogo vem embora. Tranquilo. Bataguaçu, a mesma coisa, pessoal do Bataguaçu, vamos lá em Viema, é perto, a gente vai lá, passeia, né? Assiste o jogo, aumenta o público que a gente cobra tanto essa porcaria para aumentar, né? Para que o torcedor vá ao estádio, que o torcedor incentive o seu time, a sua cidade, para vir mais recursos. Que empresa que vai querer botar a sua marca para meia dúzia de gato pingado assistir? Pô, cara, os caras vão de encontro à melhora do futebol, cara. Quem é para melhorar, piora o nosso futebol, piora as condições. Não dá, Thiago. Eu infelizmente vou ter que assinar embaixo tudo que você acabou de dizer. Gilmar, grande abraço. Amanhã a gente se encontra no Giro Esportivo. Thiago, e olha que a gente só não se chateia mais porque a nossa equipe é muito competente, né? A nossa equipe é muito boa. A gente brinca, a gente se diverte. Às vezes a nossa internet nos derruba.
Às vezes a gente tem N dificuldades para fazer as transmissões, para levar a divulgação desse nosso campeonato, desse mísero campeonato que nós fazemos. E a gente fala isso querendo que esse campeonato melhore, querendo que o nosso futebol melhore. Mas, infelizmente, tem gente que vai de encontro a essas melhoras. Agora, vou encerrar a minha participação, Thiago, mandando um beijo no coração de todas as mulheres do mundo. E, infelizmente, houve um feminicídio na nossa querida Anastácio, e Anastácio está de luto, né? Um covarde, que eu jamais vou chamá-lo de homem, jamais. Porque aquele que levanta a mão a uma mulher, ele é covarde. Ele não pode ser chamado de homem. Você, mulher, está me escutando nesse momento, eu peço a você que no primeiro sinal, não precisa ser no segundo, não. Vá na delegacia da mulher, abre uma medida protetiva e põe esse bandido na cadeia antes que ele te mata. Antes que ele te mata. Porque já chega desse ser tão querido, desse ser tão maravilhoso, desse ser que tem o dom de gerar a vida, ser atacado violentamente por esses bandidos, safados, sem vergonhas, sem caráter e sem o mínimo senso de ser humano, que atacam uma mulher, né, indefesa. Porque todo aquele que ataca alguém que ele sabidamente é superior fisicamente, ele é um covarde. Eu fico por aqui, Thiago, com esses desabafos, né? E você, mulher, se valorize. Um abraço a todos. Obrigado por estar conosco até agora. Valeu, galera. Amanhã, 11 da manhã, a gente se encontra no Giro Esportivo abordando tudo da vitória do Bataguaçu, 2-1 para cima do IVM e, claro, do empate entre Dourados e Corumbaense, e aguardar os desdobramentos do que vai acontecer daqui para quarta-feira em relação ao nosso futebol. Canais da Rádio Futebol na Canela, 5 anos no ar, 48 horas de muito futebol para você. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.